vamos fazer um comentário mais relacionado à conjuntura. Glauco, surgiram dois fatos muito importantes ontem, relacionados ao governo Lula. O primeiro, a publicação na Folha de São Paulo de um artigo inclusive de dois ex-ministros, um artigo de intelectuais importantes. 5 deles são colaboradores de Outras Palavras, 5 dos 6, em que eles dizem que são dois sentidos. É urgente retomar a esperança, ou seja, eles acreditam ainda na possibilidade do governo Lula cumprir o seu papel, mas eles advertem que o governo, nas condições atuais, ruma para o colapso. O artigo, inclusive muito curto, não traz novidade, mas as novidades são o fato dele ter sido lançado numa publicação da velha mídia, digamos assim, e de grande repercussão. Não repercussão tanto mais de audiência, mas de grande repercussão política. O fato de serem ex-ministros, alguns dos signatários do próprio Lula e da Dilma. E o fato, Glauco, dele ter expressado uma frustração que está entalada na garganta de milhares ou de milhões de pessoas que acreditaram e ainda acreditam nesse governo, mas estão perplexas com a falta de reação diante dos problemas que assaltam a vida das pessoas e que não encontram resposta. E o segundo fato, ainda não se concretizou, mas é a antecipação pelo jornalista Zé Roberto Toledo, da Piauí, e do UOL, de uma nova pesquisa, segundo ele, de um instituto importante, sério, pesquisa de opinião, que deve sair nas próximas horas. Essa pesquisa, segundo o Zé Roberto Toledo, mostra, primeiro, um declínio muito forte da popularidade do Lula, brusco, 5 pontos ele perdeu, passaram de ótimo e bom para ruim e péssimo, a diferença agora é de 10 pontos percentuais, e, principalmente, o Lula teria perdido, segundo o Zé Roberto Toledo, entre seu público principal, entre os que sempre o apoiaram, entre os nordestinos, entre os menos escolarizados, entre as pessoas de renda mais baixa. Então, eu acho que, a partir daí, a gente pode tirar 2 questões essenciais, que são o cerne desse comentário, e talvez pode ajudar a dialogar com o Gilmar e com o que você vai apresentar em seguida. Uma é a necessidade quase imediata, urgentíssima, de correção de rumos. Nós tratamos isso num artigo escrito logo depois da eleição de 2024, onde houve uma grande derrota da direita, falando sobre a importância de um governo Lula 3B, mostrando que o Lula 3A, ou seja, o Lula que foi até as eleições, tinha frustrado as expectativas, era um governo medíocre por não conseguir enfrentar grandes problemas nacionais. Porém, esse fato levou à derrota do governo. Infelizmente, ao invés de fazer essa correção de rumos, logo depois veio um aprofundamento desse rumo, que foi o pacote de corte de gastos comandado pelo Ministério da Fazenda. Se a gente enxergar os principais problemas que estão afligindo a popularidade do Lula, que estão reduzindo a popularidade do Lula, os mais imediatos têm a ver com isso também. A crise do PIX, que veio de uma portaria atabalhoada do Ministério da Fazenda, cujo objetivo não se sabe ainda, mas tem a ver com toda a lógica fiscalista, e o aumento de preços dos alimentos, que, como o Gilmar Mauro vai nos contar agora, tem a ver com a falta de recursos para a agricultura familiar, para a reforma agrária, para quem produz alimentos no Brasil. Então, necessidade de mudança rápida de rumos, mas dentro dos vastos problemas que afligem o governo, eu acho que é necessário puxar o fio da meada. O fio da meada, a meu ver, é a insistência no ajuste fiscal. O ajuste fiscal é uma espécie, Glauco,
para fazer referência a um filme de terror clássico, é uma espécie de alien que se introduz no corpo de um organismo, no caso, no corpo do governo, é alheio a ele. Jamais foi discutido o ajuste fiscal na campanha eleitoral, foi introduzido logo no início do governo, e é uma pauta que passou a dominar o cenário brasileiro. É uma pauta que não levou a nada, nem aos seus objetivos declarados, porque a situação do endividamento do Estado brasileiro é pior do que há 3 anos, inclusive porque o ajuste fiscal é completamente omisso em relação ao principal gasto do Estado brasileiro, que é o pagamento de juros, e ele domina a agenda nacional. Ou seja, a gente não está discutindo a necessidade de fazer reforma agrária, a gente não está discutindo a necessidade de transformar a educação brasileira, que é uma educação cada vez mais voltada para trás, quando o mundo está vivendo transformações tecnológicas e de reorganização do mundo do trabalho, do mundo da produção total. A gente não está discutindo a necessidade de salvar as pessoas dos planos de saúde, a gente não está discutindo a necessidade de dotar as periferias de redes de transporte dignas, a gente não está discutindo a necessidade de reconstruir as ferrovias, a necessidade de garantir aos trabalhadores que estão na jornada 6x1, ou aos trabalhadores que estão pior ainda, que estão na precariedade, condições mínimas de vida, porque a gente está perseguindo obsessivamente algo que não resolve em nada as condições de vida da população e que resolve essencialmente, beneficia essencialmente 0,1% da população. Então, tem vários problemas no governo. A situação, desde o início, é preciso ponderar também, a correlação de forças é muito desfavorável, desde o início do governo. A situação é diferente dos governos Lula 1 e 2, Congresso Nacional, Judiciário, mídia, situação internacional. Nós vemos agora com a volta do Trump e o avanço da ultradireita em várias partes do mundo, mas é preciso um impulso para sair dessa situação difícil. O grande instrumento que o governo tem é o investimento público. Porque para resolver os grandes problemas dos brasileiros, para garantir, por exemplo, o direito de férias dos entregadores, ou para começar a transformar a escola pública, é muito difícil o Congresso Nacional enfrentar algo que o governo proponha em relação a isso. Porque os parlamentares, por mais que eles sejam ligados ideologicamente a concepções neoliberais, eles dependem do voto popular. E aí estaria uma maneira, um caminho, está um caminho muito concreto para, ainda que seja tarde, antes do que nunca, né? Ainda que seja tarde, dar uma reviravolta nessa maré que está empurrando o governo Lula para o fundo do poço, como diz o artigo e como estão mostrando as pesquisas. Então, é o fio da meada, é preciso saber por onde começar. É preciso retomar o gasto público para resolver as questões centrais da vida da população. A segunda observação é que, infelizmente, o nosso problema não se resume ao governo Lula, como a gente tem insistido aqui nesse programa insistentemente. Seria fácil resolver o problema se ele tivesse ligado só ao governo Lula. Existe, e como o Dari Krain, nosso entrevistado de ontem, do CESIT, voltou a dizer, existe no conjunto das forças que são vistas como de esquerda, um deserto de alternativas. É como se a gente não tivesse enxergando as grandes transformações na produção de riquezas, no mundo do trabalho, e a gente tivesse as mesmas bandeiras do século passado, digamos assim, como se fosse possível enfrentar o capitalismo, inclusive o capitalismo muito mais brutal de hoje, com as mesmas propostas, com as mesmas armas do ano passado. Isso não acomete só o governo.
se você analisar os partidos políticos, todos os partidos de esquerda, eles nunca tiveram tanto dinheiro com fundo partidário, nunca. E eles nunca investiram tão pouco, nunca investiram tão pouco na investigação dos problemas nacionais, na investigação das alternativas, na formação política. Então, esse é um drama. É super importante esses nossos autores terem alertado para a necessidade do governo Lula se reinventar, mas não é um problema que está ao nosso alcance. Nós não sabemos se o Lula vai ouvi-los, ou se o Lula vai continuar achando que o problema é só da comunicação. Fazendo um parênteses, é importantíssima a ida do Sidônio para o governo. É um quadro político, não é simplesmente um marqueteiro, é um grande quadro político, mas ele mesmo percebeu já que a simples mudança na comunicação não vai resolver. É preciso mudar os rumos do governo. E é preciso também, nós que não estamos dentro do governo, inclusive, enxergar que precisa começar a surgir das forças que enxergam sementes de mudança que estão por aí no mundo todo, que é preciso começar a sistematizar essas ideias, mesmo que o governo não as abrace. É preciso reconstruir um horizonte político a partir de experiências muito concretas que estão acontecendo. No Brasil, está aqui o Gilmar Mauro, que daqui a pouco vai falar com a gente, e no mundo. E você traz uma coisa muito interessante agora, né, Glauco, relacionada a um dilema central, que é o domínio da comunicação pelas big techs e as ações que começam a surgir por parte da sociedade para enfrentar. Que isso nos inspire e que o Lula leia esse artigo e que a gente saiba que não basta esperar do governo. É preciso começar a construir, a partir da sociedade, novos projetos de transformação.